Suicídio é, sem dúvida, um dos temas mais delicados e talvez mais incompreendidos que a psicologia busca entender. É uma questão de saúde pública, um drama pessoal imenso e um desafio social gigante. Nesta análise, a gente vai mergulhar nas várias camadas por trás desse fenômeno para tentar compreender um pouco melhor o que está em jogo. E para a gente começar a ter uma dimensão do problema, olha só esse número. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo todo. É um número que choca, né? E que força a gente a olhar para além da frieza das estatísticas e tentar entender a dor humana que existe por trás de cada uma dessas vidas. E essa citação da psicóloga Soraya Carvalho Rigo é perfeita. Ela é a chave para a nossa conversa de hoje. O foco aqui não é o ato de morrer em si, mas sim a tentativa desesperada de acabar com um sofrimento que se tornou insuportável. É, no fundo, uma busca por alívio, quando a simples dor de existir já não pode mais ser tolerada. Então, vamos começar focando na experiência individual, nesse sofrimento tão intenso que leva alguém a cogitar o fim da própria vida. É um lugar de uma solidão e de uma angústia tão profundas que, muitas vezes, quem está do lado de fora simplesmente não consegue ver ou não consegue entender. E aqui a psicóloga Soraya Rigo traz uma distinção clínica que é, olha, importantíssima. Nem toda tentativa de suicídio tem a mesma intenção final. De um lado, a gente tem o que se chama de acting out. Pensa nisso como um grito de socorro, sabe? Um apelo desesperado por ajuda, por atenção, onde lá no fundo a pessoa torce para que a tentativa dê errado. Mas do outro lado, existe a passagem ao ato. E aqui a história é outra. É uma saída radical, um desligamento total, onde a pessoa se retira da cena e planeja ativamente o fim. Entender essa diferença muda tudo na hora do cuidado. E o ato em si, ele causa uma espécie de curto-circuito nas nossas estruturas sociais. Pensa bem, ele desafia a ordem médica, cujo objetivo é preservar a vida a qualquer custo. Ele contradiz dogmas religiosos que pregam que a vida é sagrada e ele bate de frente com a lógica do capitalismo, que valoriza o sucesso, a produtividade e não tem muito espaço para a dor ou para o fracasso. É um ato que expõe as rachaduras desses sistemas. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. O impacto do suicídio não acaba na pessoa que se foi, de jeito nenhum. Ele gera uma onda de choque que se espalha e afeta, de forma muito profunda, todo mundo que fica. Vamos ver como essa dor se manifesta. As pessoas que perdem alguém por suicídio, os chamados sobreviventes, elas enfrentam um verdadeiro turbilhão de emoções supercomplexas. Como apontam os pesquisadores Marcelo Tavares e Lúcia Cecília da Silva, é uma mistura intensa de culpa, de muita raiva, medo, vergonha, uma confusão gigante. E por mais estranho que pareça, às vezes até um sentimento de alívio, especialmente se a convivência já era marcada por um sofrimento muito, muito longo. E o alcance dessa dor é muito maior do que a gente costuma pensar. Os materiais de referência mostram que, claro, a família mais próxima é a mais atingida, mas esse trauma reverbera por toda a rede social da pessoa. No trabalho, na escola, entre os amigos, na vizinhança, o luto acaba sendo coletivo, ainda que muitas vezes seja um luto silencioso. E esse ponto aqui, nossa, é absolutamente crucial. O Marcelo Tavares destaca que o simples fato de viver um luto por suicídio já é, por si só, um fator de risco. Isso muda tudo, transforma o cuidado com sobreviventes, o que a gente chama de pós-venção, numa forma vital de prevenção. É sobre quebrar um ciclo de trauma que pode se arrastar por gerações. Ok, vamos dar mais um passo para trás e olhar para as estruturas da nossa sociedade. Porque o sofrimento que leva ao suicídio não nasce do nada, né? Ele muitas vezes é alimentado por contextos históricos e sociais que acabam criando as condições perfeitas para o desespero florescer. Esse resumo histórico, do Nilson Bernstein Neto, mostra bem como a nossa percepção foi sendo construída ao longo do tempo. O que lá na antiguidade era visto como um ato neutro, sem julgamento, foi primeiro transformado em pecado pela Igreja. Depois, em crime pelo Estado e, mais recentemente, em doença pela medicina. Cada uma dessas camadas foi adicionando mais e mais estigma, tornando tudo mais difícil de ser compreendido de uma forma humana. Agora, se prepara para essa citação porque ela é bem desconfortável, mas assustadoramente atual. O Olivares, falando sobre pessoas escravizadas em Cuba, queria resolver o problema do suicídio sem mexer na causa raiz do sofrimento, a própria escravidão. Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas vezes hoje a gente tenta prevenir o suicídio sem questionar as estruturas sociais opressoras que estão gerando o sofrimento em primeiro lugar? E a análise do Nilson Bernstein Neto vai fundo nisso. Ele argumenta que o próprio sistema capitalista, com toda a sua ênfase na competição, no individualismo extremo e na desigualdade, cria uma mente que adoece as pessoas.
Essa pressão constante pelo sucesso, combinada com a falta de redes de apoio e solidariedade, acaba criando um terreno fértil para o desamparo. E para a gente ver uma das faces mais trágicas disso na prática, olha só esse gráfico, baseado em dados analisados por Carlos Coloma. As taxas de suicídio entre jovens indígenas no Brasil, como os Guarani Kaiowá, são drasticamente, absurdamente mais altas que a média nacional. Isso não é um problema cultural, é um sintoma social muito grave. E a explicação para esses números está aqui. O Coloma conecta essa tragédia a um processo longo de injustiça histórica, de roubo de terras, de vulnerabilidade social e, principalmente, da destruição das perspectivas de futuro e dos modos de vida desses povos. O suicídio, nesse contexto, se torna uma expressão de um mal-estar social, de uma crise que é coletiva. Bom, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o caminho a seguir? As fontes que a gente analisou apontam para uma necessidade de reformular o papel da psicologia. É um chamado para uma abordagem bem mais completa e consciente. Então, o grande desafio para a psicologia é justamente ir além dessa visão que foca só no indivíduo, que muitas vezes reduz tudo a um desequilíbrio químico no cérebro. É fundamental começar a analisar os fatores sociais que adoecem as pessoas, fortalecer as comunidades para que elas mesmas transformem suas realidades e, claro, cuidar ativamente dos sobreviventes, entendendo isso como prevenção. E vamos só deixar esse termo bem claro, porque ele é essencial. Pós-venção. O que é isso? É basicamente o cuidado oferecido às pessoas que estão de luto após um suicídio. E não é só um consolo, tá? É uma estratégia de saúde pública importantíssima, que busca aliviar o trauma, ajudar no processo de luto e, o mais crucial, impedir que essa dor acabe se transformando num novo ciclo de risco. No fim das contas, a mensagem central que fica desta análise é muito poderosa. A verdadeira prevenção não é só sobre impedir um ato, é sobre ajudar a construir uma vida que vale a pena ser vivida. É sobre transformar as condições sociais que levam ao desespero, promovendo mais justiça, mais solidariedade e mais sentido para todo mundo. E a gente termina com essa reflexão. Se cada suicídio é um sintoma que expõe as fraturas da nossa sociedade, dos nossos valores, das nossas relações, a pergunta que fica não é só sobre como consertar o indivíduo. A pergunta é sobre o que nós, como coletivo, precisamos reconstruir para que a vida seja para todo mundo uma possibilidade realmente desejável.